O presidente Donald Trump está considerando uma grande mudança na participação dos Estados Unidos na organização do Tratado do Atlântico Norte, de acordo com 3 atuais e antigos altos funcionários dos Estados Unidos e um funcionário do Congresso para emissoras americanas. Trump discutiu com assessores a possibilidade de calibrar o envolvimento dos Estados Unidos na OTAN de uma forma que favoreça os membros da aliança que gastam uma porcentagem definida de seu produto interno bruto em defesa. Uma forma de manter o apoio dos Estados Unidos na Europa e na aliança, ao mesmo tempo em que estimularia os estados a se aperfeiçoarem. Como parte da potencial mudança de política, os Estados Unidos podem não defender um membro da OTAN que seja atacado se o país não atingir o limite de gastos com defesa, em torno de 2%. Se Trump fizer essa mudança, isso marcaria uma mudança significativa de um princípio fundamental da aliança, conhecido como Artigo 5º, que diz que um ataque a qualquer país da OTAN é um ataque a todos eles. O presidente está considerando similarmente uma mudança de política, na qual os Estados Unidos podem escolher priorizar exercícios militares com membros da OTAN que estão gastando a porcentagem definida de seus PIBs em defesa. Sua administração já sinalizou aos aliados europeus que os americanos poderiam reduzir sua presença militar na Europa, e uma opção agora, sob consideração, é reposicionar algumas tropas dos Estados Unidos na região, para que elas sejam focadas em ou ao redor de países da OTAN que escalaram seus gastos de defesa para atender à porcentagem específica de seus PIBs. Questionado sobre a consideração de Trump em fazer essas mudanças na forma como os Estados Unidos se envolvem com a OTAN, um funcionário do Conselho de Segurança Nacional de Trump disse em uma declaração por escrito: "O presidente Trump está comprometido com a OTAN e o Artigo 5º. O senador Chris Coons, de Delaware, o principal democrata no subcomitê de dotações do Senado para a Defesa e senador sênior no painel de Relações Exteriores, disse que o indicado de Trump para embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, deu respostas muito tranquilizadoras sobre o comprometimento do governo com a OTAN e com o Artigo 5º. Trump criticou repetidamente os países da OTAN por não cumprirem a meta atual de membros da OTAN de gastar 2% do PIB em defesa. Ele argumentou que a disparidade é injusta e coloca um grande fardo adicional sobre os Estados Unidos. Os países da OTAN concordaram há mais de uma década em definir a meta de gastos para cada um deles em 2% do PIB, mas Trump tem pressionado para aumentar essa porcentagem. Mais recentemente, ele disse que os membros da OTAN devem gastar 5% de seu PIB em defesa, embora os Estados Unidos não façam isso atualmente. Em janeiro, Trump afirmou que a OTAN tem que pagar mais. É ridículo porque eles são os mais afetados. Temos um oceano no meio. Isso significa que Trump quis entender que a Europa tem um obstáculo até ser auxiliada pelos americanos, o Oceano Atlântico, por isso precisaria elevar o investimento em defesa até a chegada dos Estados Unidos. De acordo com as estatísticas mais recentes da OTAN, no ano passado, os gastos com defesa de 23 membros da OTAN excederam 2% do PIB. 5 dessas nações, Estônia, Grécia, Letônia, Polônia e Estados Unidos, gastaram mais de 3% em defesa. A Polônia teve a maior porcentagem, dedicando 4,12% do PIB na defesa. A possível mudança na forma como os Estados Unidos participam da OTAN ocorre no momento em que Trump pressiona os aliados europeus a fazerem mais para ajudar a Ucrânia em sua guerra com a Rússia e a desempenhar um papel importante na manutenção da paz no país se um acordo para encerrar a guerra for alcançado. Trump ameaçou retirar os Estados Unidos da OTAN durante o seu primeiro mandato e questionou os méritos do Artigo 5º para os Estados Unidos. O artigo foi criado para proteger as nações europeias da União Soviética durante a Guerra Fria. Ele foi acionado apenas uma vez, após os ataques de 11 de setembro nos Estados Unidos. A Ucrânia tentou ingressar na OTAN, mas o governo Trump disse que isso não faria parte de nenhum acordo de paz negociado. Concluindo, as autoridades do governo Trump declararam abertamente que, como parte dessa mudança de política dentro da aliança,
Os Estados Unidos podem não defender ou realizar exercícios militares com um membro da OTAN, se o país não atingir um limite específico de gastos com defesa, algo em torno de 2 a 5%. Obrigado por permanecer no vídeo até este momento. Te convido a visitar a minha loja de camisetas, umapenca.com/área militar. Aqui você vai encontrar camisetas para todos os gostos, do Brasil, dos Estados Unidos, da Ucrânia, de Israel e até da Rússia. Basta acessar umapenca.com/área militar.